isso aí. Hoje nós temos um convidado especial, meu amigo Bruno. Eu vou deixar a apresentação para você. Tá Você bom. fala um pouco do seu trabalho, tá bom? Pode Porque deixar. nós conhecemos pouco, é a primeira vez que eu tenho contato com você. Tá ótimo, irmão. Mas o Bruno é um convidado da casa, tá bom? Obrigado. Bom pra você, viu? Para todos nós. Senhores e senhoras, paz e bem, uma boa noite a cada um de nós. Aqui os encarnados, como também em maior número sempre os desencarnados. Sim, é com grande alegria que aqui pela primeira vez estou no bairro Polvilho, na cidade de Cajamar, aqui no Centro Espírita Seara de Luz, para que, quem sabe, caríssimos, busquemos com mais um evangelho, saímos um pouquinho melhores do que quando adentramos aqui a esta casa. Como bem disse o irmão, rapidamente apresentar-me-ei para que não tomemos tanto tempo do conteúdo que aqui nós estamos trazendo para o desenvolvimento ao longo dos próximos minutos. Tenho 45 anos, aliás, vou fazer no mês de setembro. Nasci no ano a qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Caríssimos, ganhou para o mundo? Não ganhou, mas ganhou para o universo, convidando-nos para que também nós ganhemos em nossa individualidade. Então, praticamente aí, 45 anos buscando desde evangelização infantil, passando por diversas etapas nas casas espíritas. Sou originário e natural da cidade de Osasco, ainda moro nessa cidade. A casa em que eu venho de origem, lá desde pequenininho, é o Núcleo Assistencial Espírita Paz, Amor e Fraternidade. No campo das exposições evangélicas, caríssimos, estou praticamente aí desde fevereiro do ano de 2024, até hoje praticamente 2 anos e 4 meses. Já gravadas, inclusive, daqui a pouco convidá-los para que se inscrevam em meu canal no YouTube. Nesses 2 anos e 4 meses, mais de 250 exposições, para que busquemos sempre a nossa expansão de consciência, para que valorizemos mais essa atual encarnação e sempre busquemos reconstruirmos consciencialmente frente aos nossos desafios existenciais reencarnatórios. Sim, um momento ímpar que nós estamos passando da humanidade. Assim sendo, com essas informações iniciais, caríssimos, vou fazer a seguinte pergunta. Quem aqui já leu essa obra, que seja uma vez por completa, ou assistiu o filme também por completo, a qual nós trazemos em nosso projeto aqui desta capa? Levanta a mão quem já assistiu ou leu esta obra. Pronto, então eu vou dizer aqui sim, mais ou menos que 60%. Estamos com praticamente todas as cadeiras aqui cheias, ocupadas de encarnados. E computei cerca de 60%. O restante 40% convidá-los para que possam estudar, tá bom, caríssimos? Já que o tempo é curto. Ainda que tragamos aí um desenvolvimento de um raciocínio de 50 minutos a 1 hora, os irmãos e irmãs perceberão que é muito pouco, acerca de um capítulo de tantos outros que essa obra compreende. É uma das primeiras obras ali da obra mediúnica de Chico Xavier, junto a esse querido irmão espiritual André Luiz, lá nas primeiras décadas do século XX. E iremos trabalhar nesta obra intitulada Nosso Lar, o capítulo 1, intitulado Zonas Inferiores. É importante para que, do meio para o final, busquemos compreender de uma forma mais ampla o que André Luiz, em espírito, há de nos trazer. Temos que trazer algumas definições iniciais para que compreendamos quais são essas zonas inferiores. Como se dá a nossa passagem transitória para estes momentos e como devemos evitar de que nós não incorramos em lá um dia novamente visitar. É o grande convite a qual este tema do capítulo 1 convidar-nos a uma reflexão mais ampla. Então vamos com Chico Xavier ali na foto do lado esquerdo dos senhores e deste lado André Luiz mergulhar neste capítulo 1 que sim vai nos trazer uma amplitude muito positiva acerca de nossas responsabilidades neste atual encarnação. Apresenta sim esse protagonista, irmão espiritual André Luiz, recém-desencarnado, já que estamos no capítulo 1, no início da obra, em uma região de sofrimento no plano espiritual conhecida como umbral. Em outras religiões chamam de inferno, mas como entender que Deus pode criar o inferno? Não tem como, se Deus é perfeito. E nós, será que podemos prejudicar-nos individualmente e coletivamente, estacionarmos em nossa caminhada evolutiva?
Regredirmos não em espírito, mas estacionarmos nós podemos. Assim sendo, ele, esse querido irmão, vai nos trazer ao longo deste capítulo 1 quais foram os desafios a qual ele passou e que não imaginava que um dia haveria de passar. Quanto estava em sua última encarnação, como nós aqui, na carne e no osso, a qual nós chamamos de reencarnação. Mas o que é esse umbral? Sim, é a zona mental obscura. Concentra-se aí em tudo o que não tem finalidade para com a vida superior. Então significa que podemos ter as nossas zonas umbralinas dentro ainda de uma encarnação, ou seja, por exemplo, neste momento, com os olhos abertos, em estado de vigília, antes mesmo de termos que ir para o mundo espiritual e vivenciarmos as mazelas que nós teremos as construídas, sim, caríssimos, como, por exemplo, os vícios de falar mal dos outros, da ociosidade, tabagismo, alcoolismo, sexualidade em demasia e outras mais situações negativas que ainda nós temos e que fazem com que só nós mesmos nós os prejudiquemos ao longo desta e de outras encarnações, sem falar do orgulho, da vaidade, da arrogância e da prepotência, da fome, da miséria e da corrupção. Olha quantas ainda características que nós por invigilância desenvolvemos ao longo de uma encarnação que serão prejudiciais e que deveremos um dia responder ceitil por ceitil a respeito disso. É sempre bom nós recordarmos o meigo Rabi da Galileia, quando eu oro assim, porque eu estou procurando um quadro de Jesus. Ele disse o seguinte, caríssimos, que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, que Deus não tem pressa, mas nós temos que ter a nossa pressa individual se queremos ser felizes na condição de criaturas e no campo relativo. Jamais absoluto, porque só o Pai, Deus, a fonte criadora, pode algo ter. Essa zona mental é complicado de nós lapidarmos no nosso dia a dia, mas é o desafio que nós nos comprometemos a, neste momento, estando reencarnado, buscarmos controlar-nos mentalmente. Diga-me quem andas, que poderei dizer quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com que possais estar acompanhados espiritualmente. Senhores e senhoras, sempre estamos acompanhados dos nossos mentores, certo? Anjos da guarda, anjos guardiões, nomenclaturas que nós encontramos na codificação kardeciana. Mas eles não podem fazer por nós. Assim sendo, a partir do momento dessas mazelas que há pouco citei algumas características, nós nos envolvamos em uma ou mais situações com esse campo prejudicial, mental, que reverbera no nosso corpo material, faz com que conectemos com seres em ignorância, em desequilíbrio, os ditos obsessores. Mas quantas vezes nós mesmos somos os nossos próprios obsessores, nós somos os auto-obsessores, sem interferência externa de um ou mais irmãos, ainda que em desequilíbrio no mundo espiritual. Então é importante que vamos aos poucos, ao longo da nossa encarnação, dissipando essa zona mental escura, que todos nós temos certeza aqui que ainda estamos com elas, ou ainda estaremos. Porque é o momento final de provas e expiações, transição planetária. Tentações é que não faltam no mundo, não é verdade, caríssimos? Como estamos trabalhando com essas tentações? Em alguns momentos escorregamos, mas em outros estamos nos recompondo. É natural. Por isso que este tópico convida-nos a estarmos vigilantes. Orai e vigiai, afirmou Jesus a respeito deste ponto crucial para o nosso equilíbrio diário em pensamentos e em atos que devam ser por nós concretizados. E onde fica esse tal desse umbral? Será que apenas no entorno da psicosfera deste órgão pode ter também outras das muitas moradas da casa do Pai? Então, começa, lógico, na crosta terrestre. Separados deles, homens encarnados apenas por leis vibratórias. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Olha os exemplos transcendentes que nós tivemos de esforços em seus campos individuais em prol do todo, do macro, do coletivo. Na nossa capa, que há pouco nós aqui transmitimos, não estava ali
imagem de quando ele era novinho, de Francisco Cândido Xavier, sem falar do nobre Divaldo Pereira Franco, que voltou para o mundo espiritual no ano passado, com seus 98 anos de idade. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós o conhecemos, o Francisco de Assis, tantos outros mais que só nos deram bons exemplos de reconstruírem-se diariamente em prol do todo, promovendo a felicidade dos mais necessitados. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ou conhecido por nós, os espíritas, como médico dos pobres. Esse limite entre a terceira dimensão, que é a nossa, a material, a física, para com a quarta dimensão, que é onde estes que estão em maior número neste momento, e nós não os enxergamos com os olhos físicos da carne, a erraticidade, o mundo espiritual, é o que há de nos separar. Mas o bem agir, os pensamentos equilibrados, far-nos-ão ser melhores desde que construímos alicerces para tanto. Não é fácil. Falando parece, não é verdade, caríssimos? Ler, estudar, memorizar são características normais de qualquer temática, onde quer que nós estejamos, de buscarmos uma compreensão ampla. Mas o difícil é da porta para fora aqui do Serra de Luz, na cidade de Casumar, onde quer que nós estejamos. Quem habita essa zona de sofrimento temporário, transitório? Quantos no mundo físico não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, os cristãos, ou de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, a fim de cumprirmos, morando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos? Caríssimos, aos 40% em média que aqui eu vi que não levantou a mão, que não teve acesso ainda à leitura ou em assistir o filme, rapidamente falo por que este irmão espiritual teve que passar lá, em média, em comparação à nossa estrutura física deste órgão, cerca de 8 anos, até recompor-se, até ser resgatado por enfermeiros e médicos espirituais socorristas. Ele, em vida física, como nós nesse momento estamos no campo reencarnatório, tinha o hábito da bebida, da jogatina, tinha o hábito do adultério, tinha o hábito de, na condição de médico, não atender os mais necessitados. E os raros que ele atendia eram aqueles últimos do seu consultório particular, sendo que deveria ser os primeiros. E quem são estes que atendem primeiramente, atualmente, século XXI, terceiro milênio? São raros, de verdade, caríssimos, na estrutura pública e ou privada. Por isso que é difícil sermos cristãos e espíritas genuínos, cristalinos no nosso dia a dia. Assim sendo, por isso que André Luiz, ainda que inconscientemente, construiu para si próprio essa zona de perturbação mental. Lembro o slide anterior que acabamos de passar, que não foi causado por outrem, pelo exterior, mas sim por eles mesmos. Todos nós aqui, sem exceção, temos o nosso livre-arbítrio, o quê? Relativo, jamais absoluto, na condição de criaturas. Assim sendo, todos nós sabemos o que é certo, pelo menos atualmente, até o presente momento, o que é errado, o que eu posso buscar potencializar, o que eu posso postergar para o futuro. Mas no dia de amanhã, caríssimos, alguém tem certeza absoluta que há de acordar em nova oportunidade reencarnatória, ainda que nós estejamos com os mesmos corpos físicos? No dia seguinte, ninguém daqui pode afirmar, concordo? Assim sendo, façamos que o dia de hoje, quem sabe, possa ser o último, esforçando-nos para ser os melhores seres em prol da proposta da fonte criadora. Não na vaidade, no orgulho, na arrogância, na prepotência, não, na humildade, simplicidade, como tanto nos ensinou Chico Xavier lá em seu slide inicial, que eu adoro trazer a foto do Chico novinho. Tem a foto dele também velhinho, gosto de trazer a foto de Bezerra de Menezes também novinho, em seus 23 anos de idade. Então, só depende de nós, caríssimos. Eu vejo em alguns momentos, quando estou assistindo palestras pelo YouTube, um determinado expositor fazer a seguinte pergunta: quem aqui quer ir para o umbral? Estamos falando de umbral, correto? Nessas definições iniciais. Caríssimos, quem aqui deseja ir para o umbral? Levanta a mão. Só eu? Não acredito. Mas todos nós iremos. Sim, irmão, concordo. Vou chegar nesse ponto. Antes que eu chegue no ponto que a irmã acabou de nos afirmar, e sim, é verídico o que ela acabou de falar,
Bom, se é só eu, então eu tenho que explicar porque só eu quero ir para o umbral. Caríssimos, como nós aqui adentramos ao Seara de Luz, porta adentro, concomitantemente acontece a evangelização infantil. Temos aqui ao lado esquerdo e direito dos senhores o bazar, outras atividades também em outros dias, como bem o irmão da casa aqui afirmou. O que mais, independentemente de quem aqui à frente venha, porque isso é secundário, primário é o conteúdo transcendente, o que mais aqui nos ensina o conteúdo? Para que desenvolvamos e potencializemos os que já estejam trabalhando para tanto o quê? A caridade, a fraternidade. Assim sendo, quando voltarmos para o mundo espiritual, nós pregamos, nós estudamos, nós ouvimos, assistimos, e na hora de colocar em prática de forma amplo, macro, coletivo, na outra dimensão a qual nós estamos adentrando, a real, a espiritual, nós apenas e tão somente pediremos para estudar, para trabalhar. Isso não é assim que funciona. Nós não temos que acelerar o nosso processo evolutivo. Quem aqui já assistiu vai se lembrar dessa parte do filme. E o filme é um resumo do livro. Por isso eu indico a leitura. Lá, vou falar um pouco do filme. Nós vemos os socorristas. Caríssimos, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas todo centro espírita, na estrutura espiritual, existe um ângulo que não tem inclusive paredes divisórias. Hospital espiritual, com enfermeiros, médicos, socorristas, guardiões, que muitas vezes alguns clarividentes afirmam ser os índios, os caboclos, os pretos velhos, os baianos, enfim, aqueles que vão até essas zonas inferiores resgatar os que estão ali em erro consciencial. Se eles assim fazem, quiçá nós, caríssimos, tão ainda aquém de uma evolução espiritual, no caso, atrelando a moral, como também no campo intelectual. E aí vem ao encontro agora do que a irmã falou. Todos nós passaremos por isso. E sabem por quê, senhores e senhoras? Porque até mesmo as colônias espirituais, que já é uma zona a qual nós estamos tendo a oportunidade de uma reconstrução, de estarmos mais equilibrados, aguardando uma nova oportunidade reencarnatória, até lá, faz parte da constituição das limítrofes energias deste umbral. Não é só a parte negativa. As casas transitórias, esse entorno do nosso orbe em sua estrutura física e estas colônias espirituais, tudo está ligado nos estágios energéticos deste umbral. Por isso que eu bem disse a irmã, todos nós, inexoravelmente, teremos que passar ainda por esse dito umbral. Ai, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Vou deixar aqui o convite de o estudo de uma obra, não sei se alguém aqui já leu, intitulada Na Próxima Dimensão, do espírito Dr. Inácio Ferreira, do médium ainda vivo lá nas Minas Gerais, Carlos Albacelli. Lá os irmãos vão poder ter acesso a quem veio buscar Chico Xavier lá no ano de 2002, com seus 92 anos de idade, quando daqui ele retornou para o mundo espiritual. Será que Chico teve que passar por algum estágio atrelado a essas zonas umbralinas? Não vou trazer um spoiler, não. Vou deixar que os irmãos aqui estudem essa obra e depois, numa próxima oportunidade, venham comentar comigo antes da exposição ou até mesmo depois dela. Qual é o nome do livro? Na Próxima Dimensão. É um dos que eu mais amo. Já li duas e quero ver muitas outras vezes ainda nessa encarnação. É transcendente esse livro, caríssimos. Qual a finalidade ou porquê? Estamos entrando agora em campos interrogativos, de pontos de interrogação. Essas zonas de sofrimento, de convite à conscientização do que nós fizemos em nossa última encarnação, como também nas anteriores, nas pretéritas, funciona como uma região destinada ao esgotamento desses resíduos malévolos mentais, que só nos prejudicam. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência mais límpida e cristalina no campo terráqueo, no campo da reencarnação. Como é fácil falar, na verdade, caríssimos, mas como é difícil nós vivenciarmos no dia a dia. O que não falta é tentações, o que não falta é pessoas e mentes tentando nos desequilibrar. E aí, o grande convite de nós
reconectarmos com a cúpula espiritual aqui no Ceará de Luz, em Cajamar, e sabemos o que pensar e o que responder, e consequentemente o que agir. É o que nos vem um convite agora, este ponto, para esta pergunta e respectiva resposta. Só depende de nós irmos eliminando estas arestas lá do passado. Os nossos esforços sempre mais amplos em prol dos mais necessitados. Neste ambiente sombrio e angustiante, nas zonas mais densas. André Luiz se depara com espíritos em grande sofrimento como ele, refletindo sobre a sua própria vida e os erros cometidos. E Deus é tão perfeito, caríssimos, que toda vez que do fundo de nossa alma buscamos desenvolver a humildade de pedir socorro, carecentes da ajuda que lá na Terra, no mundo reencarnatório, nós assim não agíamos. Lá a fonte criadora permite que estes a qual eu citei há pouco, constantes integrantes de um hospital espiritual e das casas transitórias, até que cheguem em um hospital espiritual, por exemplo, em anexo a esta casa, possam ter acesso e efetuar o socorro destes que se arrependam, mas não é um arrependimento pelos lábios, tá bom, caríssimos? Nesta obra, no campo da leitura, já isso não mostra no filme. Lá vocês vão ver que muitos pediram para que fossem socorridos da boca para fora. Ah, mas os espíritos que trabalham já para luz, em seu grau evolutivo, intelectual e moral, conseguem enxergar o fundo dos pensamentos dos que ali empreendiam aquilo que eles verbalmente buscavam para que fossem socorridos, mas tem que vir de dentro. Até esse momento, enquanto assim não eclodir do fundo de nossas almas, precisaremos ainda eliminar essas zonas angustiantes interiores em nossas individualidades, que todos nós ainda as temos, em menor, mediano ou maior grau. Aqui algumas cenas que nós tivemos acesso aí pelo Google Imagens relativa atrelada ao filme, como também essa. André Luiz, aqui já estamos adentrando para as suas experiências que ele teve em seus primeiros momentos. Ele experimenta a solidão, a fome. Ah, então o espírito tem fome, tem sede também. Olha! E o arrependimento. Iniciando assim sua jornada de aprendizado e regeneração espiritual. Este capítulo marca o início da sua compreensão sobre a vida após a morte e a necessidade de transformação moral imprescindível nesse momento de separação do joio e do trigo, porque estamos afirmos, caríssimos, vivendo o final dos tempos, como Jesus aqui, quando passou há pouco mais de 2.000 anos atrás, com seus aproximados 33 anos de idade, de vida física e uma única encarnação, afirmou que um dia nós vivenciaríamos estes momentos agoniantes e divisava no futuro que passaremos por esses desafios, mas como o caminho, a verdade e vida também nos afirmou que estarei conosco até o final dos tempos. Jesus está em nossos corações, em nossos pensamentos e em atos praticados. Questionemos consciencialmente, caríssimos, para que evitemos o que André Luiz teve que passar, e por que não dizer que nós mesmos já podemos ter passado nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Ninguém sabe, bem-aventurados somos nós, que ao acoplarmos em espírito em novos corpos físicos, temos o quê? O véu do esquecimento. Ah, que bom! Senão quem conseguiria caminhar para frente mesmo, trabalhando no presente, lembrando de tudo o que fez no passado, principalmente no campo familiar, dentro das quatro paredes, com os parentes de primeiro grau, que muitas vezes são algozes do passado, e que Deus quer que nós reconstruamos, desejando a eles a sua ou as suas felicidades, e assim, reciprocamente, de mãos dadas conscienciais, nós caminhamos, reajustando-nos e não tendo que experienciar no futuro, em próximas encarnações, aquilo que competia apenas e somente a nós mesmos, desenvolver e concretizar nesta atual encarnação, que é a oportunidade que nós estamos tendo. É uma compreensão ampla, caríssimo, que André Luiz buscou desenvolver e que nós, neste capítulo 1, estaremos também buscando as nossas. O despertar no sofrimento de André Luiz, como também os nossos,
Ele acorda confuso lá nessa zona de sofrimento, sentindo dor e desorientação, sem entender o que aconteceu após uma doença que ele teve, percebendo que está morto, mas não em paz. Ah, mas como ele está morto, se ele tem dor, se ele tem fome, se ele tem sede, se ele se enxerga outras situações ao seu redor 360 graus, aos poucos ele vai perceber que apenas então somente mudou de dimensão física e existencial. Ele se encontra em um lugar sombrio com sensações de frio, desespero e visões de espíritos atormentados que volta e meia ficava gritando, chorando, falando enormes palavrões. Consequentemente, criaturas que, por meio dos seus pensamentos desequilibrados, moldavam-se em corpo perispiritual com aparências animalescas, colocando medo, sim, nestes que estavam chegando ali de forma primária, sem saber da existência do espírito para a eternidade e das suas responsabilidades em pensamentos e em atos concretizados, um reflexo da sua própria condição, até aquele prezado momento espiritual, que ainda, como a humanidade está construindo, infelizmente, em desfavor de si mesma, por meio do ceitil por ceitil que devemos responder consciencialmente em pensamentos e em atos praticados ou pensamentos que não foram resolvidos ou empreendidos por nós e, consequentemente, atos que também não foram por nós empreendidos, contanto que nós recebemos, por exemplo, aqui em Cajamar, no Seara de Luz. A falta de lucidez e a confusão mental são intensas para esse irmão espiritual, dificultando o raciocínio, pois seu espírito estava muito ligado à matéria e explicava aos amigos que ali, em desenvolvimento dessa obra, buscamos trazer para a nossa conscientização. Nem conseguia se recordar dos seus familiares, porque estava preso mentalmente àquele campo denso de tanto ele vivenciar na sua última encarnação, que falei há pouco, os vícios, não fazer a caridade. É um grande pecado consciencial que nós empreendemos em prejuízo de nós mesmos. A consciência o atormenta, levando-o a reconhecer que sua vida na terra ou terrena foi fútil, quase que inútil, focado em preocupações materiais e sem preparo para a vida espiritual, sentindo-se um mendigo exausto. Ele percebeu que todos aqueles valores pecuniários que ele tinha na condição de médico, que davam um ótimo conforto para a sua esposa, como também para os seus filhos e até os seus parentes, não levou sequer um fio de cabelo para essa nova realidade espiritual, a quarta dimensão, a erraticidade, o mundo espiritual. Afirmo-vos, queridos irmãos e irmãs, o que é de uma estrutura física aqui permanecerá. Que não choremos, tampouco rangemos os dentes daqui para frente por invigilância, por guardar aquilo que o mesmo meio Rabi da Galileia afirmou que os ladrões podem roubar e as traças podem corroer, que são os recursos pecuniários e os bens materiais. Distribuamos não apenas aos nossos familiares, mas aos mais necessitados. O que o irmão falou há pouco, ele falou de uma cidade e um bairro bem próximo de onde eu moro. Eu sou de Osasco, correto? O irmão falou do bairro de Jaguaré, é vizinho, caríssimo irmão, do meu bairro que é Vibiara. E Carapicuíba é uma das casas espíritas que eu trabalho, que é vizinha de Osasco. Está tudo entrelaçado e a casa ajuda essas pessoas, essas instituições a manterem-se em seus propósitos de caridade e de fraternidade. Só depende apenas totalmente de nós evitarmos de passarmos por essas zonas tão densas e assim acelerarmos o nosso processo evolutivo e espiritual. É o que nos convida estes tópicos iniciais que já estamos adentrando a respeito de André Luiz lá nessa zona umbralina. O sofrimento físico é real, a qual ele passava. Lógico, ele possui um corpo semimaterial. Todos nós, como eu, neste momento temos o que mesmo? Corpo físico, os nossos espíritos próximos, não dentro. O espírito não precisa entrar dentro do corpo, caríssimos, não. Fica próximo, mais ou menos nessa altura. E o nosso corpo semimaterial, que nós conhecemos por perispírito.
não penso como um de carne e osso, mas quando retornamos para o mundo espiritual, continuamos com esse corpo semimaterial. Assim sendo, tendo as sensações de fome, de frio, de sede e outras mais que nós já temos quando aqui estamos encarnados na terceira dimensão. Isso é normal. Porque ficou bem isso devido ao seu apego à matéria, causando grande perturbação após a morte, segundo estudos sobre esta obra e também trechos do filme. O capítulo serve como um grande alerta de que a morte não é o fim, nunca foi, nunca há de ser. É uma transição natural em qualquer canto deste universo. E que a forma que se vive na Terra ou em qualquer outro orbe é o que há de determinar o grau de sofrimento e a adaptação neste plano existencial, a verdadeira vida, o mundo espiritual, incentivando a nossa transformação interior, reforma íntima, orai e vigiai. É só o que nós ouvimos aqui quando os irmãos e irmãs do campo do voluntariado trazem uma temática para que trabalhemos consciencialmente. É o grande convite desta reforma íntima a todos nós. Gosto de trazer, caríssimos, atrelado a uma obra que eu esteja trabalhando, seja um ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, uma ou mais perguntas e respostas da primeira obra da codificação kardeciana, como por exemplo é essa que nós temos aqui em tela, o Livro dos Espíritos, lá publicada nos livros em sua primeira edição, a 18 de abril de 1857. No seu capítulo 3, lá, atrelado à perturbação espírita, o codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, vai fazer a seguinte pergunta aos irmãos espirituais, dizendo: deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma lá no mundo espiritual? Resposta: consciência imediata não é bem o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Nesta obra que eu citei, que a irmã pediu que eu repetisse o título, Na Próxima Dimensão, só Chico Xavier precisou ficar 2 dias dentro daquele processo ali turbulento entre o seu desenlace, o seu findar do líame do cordão prateado, que liga o corpo físico para com o corpo semimaterial perispiritual, para que, enfim, naquele momento do velório, que sim, demorou mais de um dia, ele pudesse voltar para o mundo espiritual e dar sequência em sua caminhada evolutiva. Se com Chico aconteceu isso, imagine por nós, ainda tão aqui, tão pequenos, em comparação a Chico, a Divaldo e tantos outros luminares desta humanidade, os conhecidos e os que passaram no anonimato. Então, lógico que não é bem o termo, uma consciência imediata. É uma conturbação normal que nós a tenhamos, porque estamos ainda em final de provas e expiações em nosso orbe. Na sequência, dentro desse entendimento, ainda continua Allan Kardec dizendo: todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. Mas como assim? Cada um de nós aqui está em um campo evolutivo diferente. Nem aqui podemos nos afirmar originários do planeta Terra, já que existem muitas moradas da casa do Pai. Tenho certeza, no campo moral como também intelectual, todos nós aqui somos diferentes. Concordam comigo, caríssimos? Então, qual é a resposta da falange do Espírito da Verdade? Não! Pois isso depende da elevação de cada um de nós, natural. Orai e vigiai, o plantio é livre e a colheita obrigatória. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a vós mesmos. Aquele que já está depurado se reconhece quase que imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, dando valor mais do que é real, que são os valores da caridade, da fraternidade, em detrimento dos transitórios, fugidinhos, passageiros, e algumas vezes efêmeros, que são os materiais. Lógico. Enquanto o homem carnal, em sua grande maioria, a massa humana ainda, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Por isso, e consequentemente, que vive esse momento turbulento nessas zonas umbralinas. Percebe por que tudo que nós estamos falando até o presente momento, caríssimos, vem ao encontro do nosso segundo slide,
que essa zona umbralina nada mais é do que o que nós construímos ao longo desta e de reencarnações anteriores. Não é um lugar fixo e circunscrito e que durará para a eternidade a todos que ali tenham que passar. Não. Depende apenas então somente de nós mesmos, não mais nos atrelarmos ao que é negativo. Vamos, pelo contrário, a convite da cúpula espiritual, contagiarmos com o que é positivo. Olha ali a prateleira ao fundo desse auditório principal. O que não falta é obras para serem emprestadas ou vendidas para ajudar a casa. Então, ferramentas é o que não nos faltam para que nós cresçamos e sejamos pessoas melhores a cada dia que passa. Perceptível que André Luiz, espírito, reflexo de todos nós, na média humana, passou por esse processo de maneira mais difícil, pois à medida que tornavam-se claras as suas ideias, seu desespero aumentava. É a consciência, a dor de não ter feito aquilo que ele pediu para fazer. Como nós aqui assinamos um contrato consciencial, antes de acoplarmos a estes corpos físicos com os nossos mentores individuais, dizendo que ao longo de toda uma encarnação faríamos muito em prol do nosso intelecto e da caridade e da oportunidade para com o mundo, para com o nosso próximo, os mais necessitados. E estamos fazendo, caríssimos, se não estivermos, reconstruamos consciencialmente a convite de tudo quanto a casa que possa nos proporcionar, para que não choremos tão pouco ranjamos os dentes, que é o que nos afirma agora, depende que assim afirme um ou mais pontos, este tópico, as nossas consciências. Lógico, chega no ponto daquela condição desequilibrá-lo quase por completo. Momentos em que ele desejava a ausência total da razão, o não ser, por que não dizer ainda de, quem sabe, se pudesse aniquilar-se, acabar com tudo, eliminar até o espírito. Mas não elimina-se, caríssimos, a partir do momento que Deus, a fonte criadora, cria o princípio inteligente, simples e ignorante, que necessariamente tem que estagiar primeiro no reino mineral, depois de um tempo passa para o reino vegetal, tempos outros passa para o reino animal, enfim chega no reino hominal. Jamais haveremos de findarmos consciencialmente. Só depende apenas e somente de nós de sermos mais felizes, colocarmos de forma mais célere as ferramentas para que potencializemos a nossa felicidade. Está lá na frente, aguardando-nos. Mas os nossos mentores individuais não podem fazer por nós. Somos nós, os construtores, os artífices da nova terra. De baixo para cima e de dentro para fora. Tendo humildade e simplicidade, a convite deste tópico. Tenho certeza absoluta que este capítulo 1 convidar-nos a sermos melhores. Com tudo que nós já recebemos aqui no Ceará de Luz, na cidade de Cajamar. Ele, André Luiz, se compara a uma flor de estufa que não suportou o clima das realidades eternas. É a consciência que nos cobra para a eternidade. Por não ter desenvolvido em si os germes divinos da verdade, da fraternidade só que nós estamos falando até o presente momento, que tinha sufocado criminosamente no desejo do bem-estar. Também falei alguns pontos do que ele vivenciou na sua última encarnação, que foram negativos para, em sua volta no mundo meio espiritual. Ao contato com estas reflexões conscienciais, impossível não se sentir constrangido, decepcionado, frustrado e também analisar a sua própria existência, que em si foi muito perdida, mas que agora vai ter uma nova oportunidade reencarnatória, como todos nós estamos tendo as nossas. Vamos pensar nisso, caríssimos, é o convite agora que nos faz esse tópico. E haveremos de conseguir sermos melhores a cada dia que passa. De que maneira conduzimos a nossa vida? As relações afetivas e sociais. Compartilhamos adequadamente as bênçãos divinas que nós recebemos aqui na cidade de Cajamar, no bairro do Covilho, no núcleo espírita Ceará de Luz. Estamos realmente acordados para as realidades da alma imortal, daqueles valores que nós haveremos de gozá-los onde quer que nós estejamos para a eternidade, desde que os construamos, os desenvolvamos e os distribuamos aos mais necessitados? 3 pontos de interrogação às nossas consciências que leremos para os nossos lares da noite de hoje.
Ó, amigo da terra, vem dizer ainda ao André Luiz, agora em suas próprias palavras, não por meio do relato de Chico Xavier. Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores dos nossos corações espirituais, que transcendem os corações materiais perecíveis? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra da desencarnação, da recomposição, da morte do corpo físico, não do espírito eterno. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Estão ou não, caríssimos? Ou venham ao encontro ou não de tudo que estamos buscando desenvolver de raciocínio acerca das intuições que estamos recebendo neste prezado momento dos amigos espirituais que nós não os enxergamos com os olhos físicos da carne. Então, vamos buscar fazer melhor. A convite de André Luiz aqui foi em suas próprias palavras. Viram as entre aspas? Sim, é o convite dele. Ele coloca-se no nosso lugar, para que nós também não passemos por momentos dificílimos que poderiam ser evitados por nós mesmos, dentro de nossas possibilidades e limitações diárias. Aqui não faz parte, tá bom, caríssimos, esses dados, mas trouxe a fonte para caso queiram consultar essas e outras mais informações. Não está ela atrelada a esta obra, mas ela nos convida a dar maior importância ainda à ferramenta, à faculdade do espírito, que é o corpo físico. Importantíssimo para que valorizemos todas as suas potencialidades. Olha o que nos diz essa fonte que há de estar no segundo slide, porque continua essas informações. O que é composto o corpo físico? Em alguns dados, 5 milhões de pelos em média. Nós temos 206 ossos na idade madura, 25 bilhões de neurônios. Destes, em porcentagem, quantos nós estamos utilizando mesmo quando nós estamos estudando no campo, buscando a nossa melhoria profissional, como também no campo religioso, por exemplo, aqui no Ceará de Luz, em Cajamar, é um ponto de interrogação. Mais de 220 bilhões de células existem em um corpo físico. 97 mil quilômetros de vias, de artérias e vasos capilares. Sempre se fossem alinhadas, elas dariam 2 voltas e meia em torno do nosso orbe, em sua estrutura física, ou planeta Terra. Caríssimos, deu ou não já um nó em nossos neurônios neste exato momento? Olha que ferramenta ímpar de ascensão espiritual que é o corpo físico. Convidamos para que abandonemos e concluamos eliminando aos poucos os excessos. Como há pouco eu falei, tabagismo, alcoolismo, sexualidade, falar mal dos outros, pensamentos errados e inércia, ociosidade. O coração faz entre 70 a 75 batidas por minuto, chegando a dar mais de 110 mil batimentos por dia. Um ano tem quantos dias mesmo, caríssimos? 365 dias. Uma reencarnação tem quantos dias mesmo? Olha porque o meigo Rabi da Galileia afirma-nos que nós responderemos centil por centil pensamentos e atos realizados. Ou não pensamentos que já temos condições de os empreendermos e atos que também não foram concretizados por nossa preguiça e não estar buscando desenvolver um trabalho mais amplo em prol dos mais necessitados, como bem disse o irmão, que aqui convidou-nos para que nós auxiliemos a casa, doando um recurso pecuniário dentro de nossas limitações, possibilidades, como também um mantimento para que converta-se em itens do bazar. Olha ali os itens para que seja composta a cesta básica. Não me recordo quantas famílias que aqui a casa atende mensalmente, mas tenho certeza que faz o possível para atender o máximo. E somos as ferramentas dos artífices. Não precisamos fazer uma cesta pronta, eu acho que não. Está cara a cesta básica, mas um ou mais itens é de competência de cada um de nós que os tragamos. Uma vez por mês, por que não? André Luiz, há pouco, entre aspas, ali naquele slide, convidou-nos a evitarmos essas turbulências que, se nós não atrelarmos às obras de caridade e fraternidade, haveremos de responder centil por centil e valorizemos essa ferramenta ímpar que é o corpo humano em uma reencarnação.
gosto de trazer, caríssimos, praticamente em todas as temáticas que eu trabalho nas casas espíritas, um trecho de um capítulo desta obra, Jesus no Lar. Esse grande espírito, Nélio Lúcio, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. No capítulo 17, caríssimos, intitulado Exaltação à Cortesia, olha o que vem nos afirmar Nélio Lúcio. Olha se isso não só vem ao encontro do tema que nós estamos trabalhando, como também nos dá os alicerces concisos e sólidos para que, se os estivermos dentro de suas sugestões, estaremos construindo flores para a eternidade e não espinhos. Acompanhemos o que ele vem dizer. Bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, como também o sábio e o inculto, mas também o bom e o mal, em transitoriedade temporariamente, em ausência de conhecimento, em ignorância, com o espírito de serviço e de entendimento que cada cabeça vá sentir o mundo, cada um está em um degrau evolutivo, neste órgão ou em qualquer outro deste universo, de conformidade com seus méritos e necessidades, e lógico, deixando sempre os sinais de melhoria, de elevação e bem-estar, como também de contentamento, aonde quer que nós cruzemos com os nossos queridos irmãos e irmãs em experiência evolutiva. É ou não um convite transcendente para que ampliemos o campo a qual essa casa convida-nos para que nós nos desenvolvamos em nossa simplicidade, humildade, limitações, possibilidades, todos nós podemos, tá bom, caríssimos? Então vamos levar para os nossos lares estes pontos de interrogações para que reavaliemos e reconstruamos em proposta transcendente em prol de tudo que foi aqui trazido desde a primeira revelação em Moisés, da segunda revelação no Cristo, o Novo Testamento, e a terceira, o Consolador prometido, a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. Olha, lembra que eu falei que eu gosto de trazer a foto do médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, quando ele era novinho? Ali Adolfo, com 23 anos de idade. Ele nos traz uma frase também, sempre trabalhando no plural, convidando ao todo, ao macro, ao coletivo, dizendo-nos e convidando-nos, sugestionando-nos o seguinte, caríssimos: em solidários, nós seremos união. Mas se formos separados uns dos outros, apenas então somente seremos o quê? Pontos de vista. Porque mesmo não estaremos sendo úteis ao universo, de oportunidade de sermos caridosos, fraternos. Concordam comigo e com esse querido médico dos pobres, que voltou para o mundo espiritual no mês de abril do ano de 1900, vem ele fechar esse ponto, afirmando-nos: juntos nós alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos existenciais reencarnatórios, que foi o que eu disse há pouco. Todos nós assinamos um contrato consciencial com os nossos mentores individuais, dizendo que nós estaremos nos melhorando exponencialmente em comparação a reencarnações anteriores. Estamos mesmo, caríssimos? Livra-nos essa pergunta às nossas consciências, aos nossos espíritos e mentes espirituais. Em um dos trechos da oração desse querido irmão Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós o conhecemos lá no século XI por Francisco de Assis, ele vem nos convidar para que sejamos um instrumento da paz no mundo, para que o mundo, os que estejam ao nosso redor, estes pouco mais de 8 milhões de seres encarnados atualmente, assim afirmam os irmãos espirituais, evitem de mergulhar novamente nas zonas inferiores, que foi o título do capítulo 1 que nós trabalhamos da obra Nosso Lar, no Espírito André Luiz, das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Vamos ser então caríssimos, instrumento da paz no mundo para com todos os seres criados pela fonte criadora desde o princípio inteligente lá no reino mineral até nós que estamos no reino nominal. Um grande convite deste que muito fez lá no século XI, em sua última encarnação, como continua fazendo no mundo espiritual em benefício da nossa ascensão espiritual, pelos seus exemplos empregados principalmente no campo mediúnico das obras psicografadas. E aquele que um dia foi perseguidor de cristãos, na condição de Saulo de Tarso, após a sua conversão na estrada de Damasco, venha a ser Paulo de Tarso, um dos maiores divulgadores, propagadores e vivenciadores do cristianismo redivivo. Ele convida-nos para que também assim façamos essa pergunta ao meigo Rabi da Galileia: nobre Rabi, o que quer que nós façamos em potencialidade aos mais necessitados? Porque tumulto fez?
convida-nos Paulo de Tarso também. Já estamos partindo para o fecho do nosso bate-papo fraterno. Este irmão, nesta obra, esta frase normalmente é atribuída a Francisco Cândido Xavier, mas que não é de autoria do nosso querido Chico Xavier, e sim deste irmão, que um ano após o meu nascimento, no ano de 1982, ele nos trouxe essa obra intitulada Como Trabalhar a Rejeição e Promover a Aceitação. James R. Sherman, ele vai nos dizer o seguinte, convidados ao seguinte raciocínio: embora ninguém de nós possamos voltar atrás e fazermos um novo começo, vírgula, aí está o êxito da nossa existência até os últimos dias dessa nossa atual encarnação. Qualquer um de nós podemos fazer agora o quê? Um novo fim, reconstruindo-nos no bem, na caridade e na fraternidade, e eliminando as nossas zonas inferiores, título que nós trabalhamos no nosso projeto da capa inicial. Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, tabagismo, sexualidade, alcoolismo, pensamentos frívolos, compartilhar o que não presta nas redes sociais, perder tempo assistindo ou ouvindo o que nada nos agregar, nos dá em espírito para a nossa eternidade. É o que nos convida agora essa brilhante expressão de James R. Sherman aos nossos corações. Então vamos, caríssimos, fazer como ele fez e convida também para que nós assim o façamos. Olha aqui, no nosso penúltimo slide, a imagem da simplicidade. Será que é preciso que tenhamos muito para que sejamos caridosos, fraternos? Não, caríssimos. Olha essas imagens, a qual cumprem com suas obrigações em suas reencarnações, sempre estão sorrindo, sempre estão sabendo vivenciar os seus desafios existenciais e reverberam suas felicidades para nós. Então vamos ser menos materialistas e vamos ser mais espiritualizados. É o convite desta simplicidade e humildade que aqui nos foi trazida. E o feche desse nosso bate-papo fraterno, com agradecendo a presença de cada um de vós aqui no Seara de Luz, nesta quarta-feira. Afirmam os amigos espirituais atualmente, caríssimos, que quem quer, daqui a algumas décadas ou séculos, voltar para o planeta Terra, caso adentremos, enfim, no mundo de regeneração, que é o terceiro grau evolutivo a qual nós queremos vivenciar, que tanto o irmão mentor de Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, que foram os mentores com dos de Divaldo Pereira Franco, afirmam-nos que assim não tem que ser. Temos que estar embasados e vivenciando estes 3 pontos. Conhecimento, disse o amigo Rabi, amai-vos o primeiro mandamento e instruí-vos, eis o segundo. Quanto mais conhecimento, mais informações nós temos, mais nós queremos trabalhar de forma ampla, macro e coletiva aos mais necessitados. Autoconhecimento. De tantas características que poderíamos citar, fico apenas então somente com aquela frase que muitos de nós a conhecemos de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. De baixo para cima, de dentro para fora, reconstruindo-nos diariamente, consciencialmente e em atos, pensamentos concretizados e, consequentemente, a prática do bem, da caridade e da fraternidade. Desejo-vos, caríssimos, um ótimo resto de semana, que possamos, na sequência, receber o melhor nos passes. Já estamos findando o tempo que aqui nos comprometemos a desenvolver esse tema. Então, faça esse convite novamente para que estudem não só nosso lar, mas também na próxima dimensão, do Espírito do Dr. Inácio Ferreira, pelas mãos de Carlos Bacelli. Que assim seja, graças a Deus, e até uma próxima oportunidade, e que possamos nos ver ainda em outras oportunidades com novas temáticas. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E vou convidar o irmão para que faça agora as vibrações finais. Ou não, ficou sob minha competência, né, irmão? Pois então, eu tinha esquecido. É que é a primeira vez que eu venho na casa, tá bom, cara? Assim sendo, convidá-los aí aos que se sintam à vontade, para que fechem os seus olhos. Até porque esse feixe desses últimos slides é como se fosse um encerramento já ao encontro das vibrações, a qual assomar-se-ão as energias recompositivas que receberemos dos enfermeiros e médicos socorristas aqui do Hospital Espiritual, lá nas câmaras de passes.
Agradecer a Deus, a fonte criadora, a Jesus o meigo, Rabi da Galileia, a Maria Rosa mística de Nazaré, a José, ao qual muitos diz ser Saint-Germain, um dos mestres ascensionados deste sistema solar, a cúpula espiritual desta casa, aos nossos mentores individuais, comprometendo-nos a cada dia que passa, toda vez que aqui adentramos a esta casa, buscarmos sair melhores do que quando aqui adentramos, porque assim estaremos sendo os construtores, os artífices da nova terra, da felicidade, de forma mais concisa, cristalina e vivenciada por nós, ajudando-nos reciprocamente, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus, e que aguardemos agora que sejamos chamados para os próximos. Que assim seja.